Fala galera, aqui quem fala é o Nicolas. Essa é a nossa segunda parte do projeto que a gente está fazendo aqui junto com o React, o Express e o Firebase. Então a gente está construindo um sistema de login web, né, que a gente está desenvolvendo do zero aqui, usando essas três ferramentas. No momento a gente está na etapa de construir as nossas telas. Então a gente vai precisar construir duas telas, que é a tela de login e a tela de cadastro. Logo em seguida a gente vai precisar adicionar aí as funcionalidades de back-end, construindo uma API com o Express, vocês vão entender direitinho isso na hora que a gente for mexer. E essa API vai salvar os nossos dados ou recuperar esses dados direto do Firebase, que é um sistema da Google. Inclusive é muito útil e muito pedido nas vagas também. Então você já pode aplicar a experiência que você vai ter nesse projeto em alguma entrevista ou aplicar no seu próprio portfólio. Beleza? Da última aula a gente fez uma introdução, preparamos o ambiente aqui no nosso VS Code, configuramos tudo certinho com o Vite, que é uma ferramenta que ajuda a gente a construir um projeto React de uma forma mais fácil, né? Bom, e agora eu queria demonstrar para vocês como vai ficar a tela depois que a gente terminar de construir tudo bonitinho. Eu estou com o meu servidor iniciado e eu vou abrir aqui numa guia anônima para vocês conseguirem enxergar. E no final, a tela vai ficar assim. Então, construir essa tela aqui para vocês, tá? A gente fez esse trabalhinho, só para a gente ter uma noção de como vai ficar no final, beleza? Bom, então vamos lá, começar a construir essa tela aqui no nosso projeto. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai precisar fazer é limpar os arquivos que foram criados por padrão. Bom, então vamos iniciar o terminal. A gente pode vir aqui no novo terminal. Também existe um atalho para iniciar o terminal, tá? Que é o Ctrl Shift Crase. E aqui eu vou iniciar o nosso servidor. Então o comando é npm run dev. A gente viu isso no vídeo anterior. E aí ele vai iniciar aqui para mim o conteúdo padrão que o Vite tinha colocado já. O que a gente precisa fazer? Limpar esse conteúdo, né? Para a gente conseguir colocar nosso próprio material aqui. Então, coisas que a gente pode remover. Aqui a gente tem uma pastinha public, que tem a logo do Vite, a gente pode já excluir essa pastinha. Eu acredito que essa pastinha ela mostra o ícone aqui no topo da página. Bom, ele usa essa logo em algum lugar. Eu vou escolher aqui do HTML também esse caminho que ele está usando, mas esse sim é aqui para o nosso ícone aqui em cima, beleza? E aqui no src é onde vai ficar os arquivos do nosso projeto. Então a gente pode começar a limpar aqui. Tem uma pasta assets também com outra logo do Vite. Já vai começar a dar um erro, mas a gente já vai resolver isso. É por causa que ele não está mais encontrando a pastinha, né? Aqui a gente tem também um app.jsx, que é o nosso arquivo principal, que vai ter o nosso conteúdo mesmo. Por enquanto eu vou tirar todo esse conteúdo do return. Vou deixar aqui só uma div e um h1 app. Dessa forma. Esse useState também a gente pode tirar. Essas outras importações aqui que ele está dando erro porque a gente não está usando, a gente pode remover todas. Beleza? E vamos ficar aqui só com o app.css. Esse app.css, a gente também vai liberar aqui esse estilo que a gente vai criar nosso próprio estilo. Tá bom? E ele ainda está pegando outro estilo. Que estilo é esse? É aqui do meu index.css, que é um estilo global para nossa página. Então aqui eu vou apagar tudo, eu vou colocar uma utilização padrão. Então eu vou digitar margem, eu vou zerar tudo de margem, tudo de padding. E vou criar um box sizing border box. Aqui no main.jsx é só a gente inicializando aqui a nossa conexão com JavaScript e o HTML. Porque esse main é o arquivo que ele puxa aqui na hora que ele executa o nosso HTML. Aqui no nosso projeto a gente tem duas telas. Mas nessas telas a gente tem algumas coisas que se repetem, como esse input aqui, ele é super parecido com o de baixo, só muda o placeholder. E esses botões, tá bem? Aqui no na nossa tela de cadastro também temos os mesmos inputs, o mesmo botão. Então, aqui no React, quando a gente trabalha com coisas que são parecidas, né, são iguais, a gente normalmente cria componente desses elementos. Isso daí vai facilitar porque depois a gente não vai precisar ficar reescrevendo os mesmos códigos. Então a gente vai aprender primeiro, antes de tudo, a componentizar, porque sempre quando eu inicio um novo projeto eu costumo componentizar
tudo que já tem para componentizar e depois eu construo as coisas com super tranquilidade. Então eu vou criar uma nova pastinha aqui no meu source e eu vou nomear como components, beleza? E dentro dessa pasta eu vou criar uma nova pastinha. O primeiro componente que a gente vai começar a criar vão ser esses botões, que são os mais simples. Então eu vou chamar de botão primário, beleza? Eu poderia até começar a digitar as coisas em inglês, mas a gente está no Brasil, eu queria facilitar um pouco para os desenvolvedores. Então, aqui dentro da pastinha botão primário, eu vou criar um index.jsx. JSX é uma variação aqui do JavaScript, né? E normalmente é o formato que a gente usa para desenvolver com o React. Ele é uma mistura de JavaScript com XML e permite que a gente construa o nosso código HTML e JavaScript tudo no mesmo arquivo. Isso daí é prático, tá? Então a gente vai entender aqui melhor para quem não conhece ainda. Quando a gente vai criar qualquer coisa aqui no React, todas elas são componentes, tá? E eu vou criar então uma função aqui, vou chamar de, com o mesmo nome que eu dei para a pastinha aqui, botão primário. Então vou criar uma função botão primário, beleza? Uma função normal. E essa função ela precisa retornar algo. E é assim que eu construo um componente. E o que é isso que eu vou retornar dentro dessa função que eu coloquei entre parênteses? É basicamente um código HTML. Então, por exemplo, vamos falar aqui que vai ser como ele vai ser um botão, né? Vamos retornar aqui um botão. Beleza? Como a gente só vai ter um elemento aqui dentro, eu não preciso dos parênteses, eu posso retornar ele assim direto, tá? E o que eu preciso fazer? As únicas coisas que mudam no meu botão são os textos que a gente coloca dentro. Então a gente precisa tornar pegar esse texto como um parâmetro, porque ele vai ficar variável. Então a gente consegue deixar isso daqui super flexível. Para isso, eu vou colocar aqui entre chaves, né, para a gente desconstruir um parâmetro que a gente vai receber. E eu vou falar que vai ser o título botão. Tá bem? Dessa forma, agora eu posso pegar essa variável que eu acabei de obter aqui como parâmetro e mostrar aqui dentro do nosso botão, utilizando também as chaves. Beleza? Aqui ele ainda está dando um erro, tá? Por causa que ele está querendo adicionar tipagem, ele está pedindo para adicionar tipagem aqui na minha variável, mas como eu estou usando JavaScript, eu posso ignorar esse erro. Então, se eu passar aqui o mouse por cima, clicar em correção rápida, eu posso desabilitar a tipagem para esta linha ou para o arquivo inteiro. Eu vou desabilitar para o arquivo inteiro porque eu não preciso disso, porque eu estou usando o JavaScript e não o TypeScript, beleza? E, bom, é isso. Agora, aqui no comecinho, eu também vou importar um estilo. Eu vou criar um estilo próprio para esse componente. Para isso eu preciso criar um arquivo também, vou chamar de styles.css. E aí eu vou importar esse styles.css aqui dentro do meu index, então eu vou usar o import, ponto barra e o nome do arquivo, styles.css. Isso daqui é o bastante para ele aplicar o estilo na minha página. E aí só o que eu preciso fazer depois é exportar esse componente que eu criei. Então eu vou usar o export default. Vou exportar como padrão o nome da minha função, que seria o meu componente. Beleza? Prontinho, o componente construído. Já já a gente vai aplicar um estilo para ele, mas eu quero importar agora aquele componente, porque como eu criei ele, eu preciso importar ele dentro do arquivo que eu quero exibir. Então eu vou importar ele aqui, ao invés de eu mostrar o H1, eu vou mostrar aqui aquele componente. Como que eu posso fazer isso? Quando a gente vai usar um componente aqui, normalmente a gente usa em formato de tag mesmo, tá? E aí é só colocar aqui o nome do componente que eu criei, então botão primário, ele já vai aparecer aqui para mim, então eu posso clicar aqui ou apertar Tab e ele já vai fazer uma importação automática aqui para mim. Aí eu só fecho aqui com barra e o sinal de maior, certo? Agora eu vou salvar e a gente pode visualizar isso daqui como tá ficando aqui na nossa página do Vite. Ele ainda não mostrou nada, mas é porque a gente passou aqui um parâmetro, certo? O título do botão. Só que eu não defini nada para esse parâmetro ainda. Então eu vou passar aqui como atributo o título do botão. E eu vou passar agora um texto para ele. Vou falar que vai ser login. Aí agora ele apareceu. Perfeito. E o que eu preciso fazer para esse botão ficar
que nem esse daqui. A gente vai alterar o CSS do meu botão, beleza? Então a gente pode ver aqui que o botão ele ocupa uma largura de 100%, tranquilo? 100% do que ele puder alcançar. Ele tem aqui uns espaçamentos para cima e para baixo, então é um padding block. Tem um estilo de fonte também que a gente vai aplicar. Ele tem um fundo transparente e uma borda branca com os cantos arredondados. Então a gente vai colocar tudo isso daqui dentro do CSS. Então o que eu preciso fazer? Eu vou acessar aqui o meu botão e eu vou começar removendo a cor de fundo dele. Então eu vou colocar um background color como transparente. A gente pode até ir visualizando como é que tá ficando. O que mais que eu preciso? Ele tem uma borda que eu também não quero, então eu vou colocar um border nome por enquanto. Depois ele vai ter uma borda assim, só que é uma borda branca. E aí, mas só que se eu colocar aqui agora não vai mostrar. Mas já já a gente coloca. Bom, o que mais? A largura dele é de 100%, então eu vou colocar um width de 100%. Isso daí vai fazer o meu botão esticar até lá embaixo. Eu vou até deixar aqui com a borda por enquanto para a gente ver como que tá ficando no layout, tá bem? Eu vou colocar aqui um padding block, que é um espaçamento apenas de cima para baixo, tá bem? Apenas na vertical. Esse padding block pode ser de um rem. Para quem não conhece a unidade de medida rem, um rem é referente a 16 pixels. Então eu vou até deixar comentado aqui. Um rem é igual a 16 pixels. E aí sempre que a gente for usar o rem, a gente precisa calcular que se eu quero usar 2 rens, eu sei que vai ter 16 pixels mais 16 pixels, daí dá 32 pixels, beleza? O que mais que eu preciso? As bordas arredondadas, então eu posso colocar um border radius de 2 rem, aqui já seriam 30 pixels, mas não precisa de tudo isso, é só um rem também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o estilo dessa borda. Só que antes de alterar o estilo da borda, eu preciso alterar a cor de fundo da minha página, né? Então, para isso, eu vou acessar aqui o nosso CSS global. Eu vou pegar aqui o meu body, porque eu quero que todas as páginas tenham a mesma cor de fundo, então eu posso fazer isso aqui direto. Vou colocar um background color de black, beleza? Só que aqui ele tá meio que muito mais escuro do que devia estar, por causa que a cor de fundo dele não é tão escura, é tipo um 01. A gente pode até conferir isso aqui agora só para ter certeza. Não é 01, é 0A. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? Alterar a cor do texto do nosso botão também, que a cor do texto do botão é branca. Então vou colocar aqui um color white. E sobre a fonte, ela é um bold, então fonte weight bold. Beleza? Um font size, eu acredito que ela tá com um rem também. Então a gente pode alterar aqui para um rem. O que a gente precisa fazer? Alterar a cor dessa borda. Então eu vou colocar aqui um border de 1 pixel solid da cor branca. E dessa forma a gente já tem o nosso botão quase todo construído. Eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho desse padding block para 1.1, só para ficar um pouquinho maior, 1.3, beleza? E o que eu preciso fazer? Aqui no meu botão, quando eu passo o mouse por cima, ele normalmente muda o cursor e aumenta também o tamanho do botão. Então a gente vai colocar isso usando um transition, um efeito, né? E a gente vai fazer isso já já. Deixa eu só colocar aqui primeiro um cursor, pointer. E agora a minha mão passando por cima já muda. Perfeito. E o que eu vou fazer? Eu vou acessar agora esse mesmo botão e vou colocar um hover. Então eu quero que quando eu passar o mouse por cima do meu botão, aconteça alguma coisa. O que eu quero que aconteça? Eu vou alterar a propriedade transform, né, que eu vou transformar esse botão de alguma forma. O que eu quero fazer? Alterar as dimensões dele. Então eu vou usar o método scale. E eu vou mudar para 1.1. O padrão é 1, então 1.1 ele vai aumentar um pouquinho o tamanho dele. Só que ele está aumentando dessa forma meio brusca aqui, então a gente só precisa adicionar um transition para ele ter mais leveza na hora de fazer a nossa animação. Então eu vou colocar aqui a propriedade transition no meu botão. Eu quero que o transition seja acionado quando a propriedade transform for alterada, e eu vou colocar 0.2 segundos. Agora ele já tem aqui uma suavidade na hora que eu passo o mouse por cima. Bom, nesse vídeo a gente aproveitou para construir esse componente. E agora no próximo vídeo a gente vai componentizar também o nosso input. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixa o like, também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa sequência. Deixa um comentário dizendo o que achou também, que vai ser muito bem-vindo. Fechou? Tchau, tchau, gente!